Oi, queridos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem da Regan de O Exorcista. Então, bora pro tutorial. Primeiro, eu pego uma faixa de cabelo, pra não deixar que nenhum fio fique no meu rosto. E logo em seguida, eu já venho com um pincel de sobrancelha e penteio os meus pelinhos pra cima. Depois eu venho com uma cola, essas colas de escola mesmo, e também penteio eles pra cima. Volto com o pincel de sobrancelha e continuo penteando eles na mesma direção. Volto com a cola de escola e continuo esse processo até eu perceber que todos os pelinhos estão bem separados. Essa é a diferença um do outro, com cola e sem cola. Depois que a cola secou, eu venho com um pó translúcido e selo toda a sobrancelha. Faço isso nas duas. E depois venho com um pincel mais fofinho e tiro todo o excesso que sobrou do pó. Logo em seguida, eu venho com um pouquinho de cal branco, porque a nossa intenção aqui não é ficar branco igual de um palhaço, e sim que a nossa pele fique um pouco pálida e sem vida. Então, eu venho com um pouquinho de clau e dou uma espalhada, fazendo batidinhas com a esponja. Faço a mesma coisa na sobrancelha, para esconder bem. E selo tudo com um pó translúcido de novo. E é assim que fica o rosto todo pronto. Depois eu venho com um lenço umedecido e tiro um pouco do excesso do clau que ficou nos lábios. Venho com a minha plaquinha e coloco um pouquinho de látex na placa. Talvez foi um pouquinho demais. Pego com a minha mão mesmo o látex e vou dando batidinhas nos meus lábios pro látex fixar. Prefiro fazer com os dedos do que com o pincel, porque eu acho que com o pincel suja demais. E com o dedo é mais prático mesmo. Faço em cima e embaixo. E tenho que esperar secar, então eu fico com essa cara bonita enquanto seca. Depois que o látex secou, eu venho com um pincel bem fininho e com um pouquinho de tinta vermelha para eu delimitar onde que vão ser as cicatrizes da Regan. Depois que o látex da minha boca já secou, eu venho com um pouquinho de pó translúcido de novo e selo esse látex da boca para que ele fique bem sequinho, porque como o látex ele é líquido, ele fica muito brilhante. Então a gente precisa dar uma passadinha com o pó para ele selar bem. Depois venho com a massinha de efeitos especiais da Color Make e vou levemente, com muito cuidado e paciência, colocando a massinha em cima de onde eu desenhei que iam ser as cicatrizes. Venho com essa espátulazinha e vou aplicando bem devagarzinho, porque qualquer movimentinho brusco a massinha já pode descolar e sair muito fácil, então tem que ser bem devagar. Faço isso com todos os machucados e depois, para selar, eu volto com látex e passo em cima de todos os machucados.
Depois que esse látex secou, dá pra ver que ele fica bem brilhante. Eu volto com o pó translúcido e selo mais uma vez para que ele volte a ficar com um aspecto de palidez no rosto. Faço isso em todos os machucados e depois eu volto, mas dessa vez com um pincel, passo um pouquinho de cal branco e vou passando nos cantinhos onde eu achei que não ficou 100% branco. Mas repito, façam isso bem devagarzinho, porque qualquer coisinha pode descolar e você vai se frustrar de ter que fazer tudo de novo. Então eu venho com o pincel e onde eu acho que precisa ser mais delicado eu venho com a esponjinha e faço isso no contorno de todos os machucados. Então, finalmente vamos começar a colorir esses ferimentos. Volto com aquele pincel bem fininho do início do vídeo, com a mesma tinta vermelha, e começo a pintar eles por dentro, começando a criar a profundidade que a gente precisa. Faço isso em todos eles e depois, para trazer ainda mais realismo para eles, eu venho com um pincel mais gordinho e vou jorrando a tinta. Vou dando essas batidinhas no pincel para que ele faça esse efeito de espirrado. Só não abusem muito, não joguem demais para não ficar muito excessivo e muito vermelho em volta, porque senão ele vai perder o charme do machucado que a gente criou até agora. Por fim, eu pego esse mesmo pincel, essa mesma tinta e faço o mesmo processo, só que agora nos lábios, fazendo a mesma coisa. Depois eu venho com a minha paletinha colorida da NYX, na sombra roxa, e começo a fazer as olheiras que ela tem em volta dos olhos. Para dar mais profundidade para essa olheira, eu venho com uma sombra preta, num pincel um pouquinho mais fininho, e vou sombreando só bem rente a linha d'água para trazer essa profundidade que só a sombra roxa não conseguiu dar. Então, um pretinho, fazendo bem devagar, esfumando, já vai conseguir causar esse efeito. E por fim, para finalizar, eu venho com um pouquinho de sangue e dou o acabamento final em todos os machucados. E é isso, essa foi a nossa maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você curtiu, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal. E se você quer ver mais maquiagens artísticas como essa, você também pode me seguir lá no meu Instagram, que é @mtc.makeup. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!